Seu site pode abrir normalmente, mas ainda assim difícil de navegar por ele. Vamos hoje resolver isso apenas com HTML. Vamos juntos. Bem-vindos de volta, pessoal, ao nosso curso de HTML, agora para a nossa aula de número 15. Nós vamos falar hoje de acessibilidade. SEO também. Vou abrir o site, que é o que nós vamos fazer hoje. Explicar ali de forma rápida. Olha só. Nós temos aqui várias tags que a gente já viu, links, fotos. Agora um íconezinho, não sei se dá para ver meu mouse, ó, tá subindo ali. Eu coloquei o nome em genérico aqui, ó. Vou subir com o mouse, tá aqui, ó, favicon. É um íconezinho que aparece ali na aba. Nós vamos fazer isso também. E vamos ver essa questão, ó, da tecla Tab. Ó, ela está navegando na minha página. Ela está indo na ordem das caixinhas, ó. E eu não estou utilizando o mouse, tá? Ó, estou apertando tag, a tab. Ela está lá em cima no meu site agora, eu não vou usar o mouse, ó. Então ela navega com a tecla tab numa ordem correta ali. Isso também tem a ver com acessibilidade, tá? Porque tem muita gente que gosta de navegar, utilizar sistemas, páginas, usando a tecla Tab. Então, aquilo que a gente conseguir fazer de melhor para o usuário, para melhor navegabilidade de todos possíveis pelo celular, pelo computador, para quem usa Tab, de repente tem um... Quantas vezes eu já me peguei usando um computador que não tinha o mouse, e aí você vai usar com a Tab e não funciona tudo. Então é importante isso, tá? Então nós vamos rever algumas coisas, inclusive, e outros assuntos pertinentes aqui a essa questão de acessibilidade, tá? Então o que essa questão de o que é acessibilidade? É criar uma página que possa ser usada pelo maior número possível de pessoas de maneira adequada. E aí a gente esquece disso porque, né, a maioria de nós não temos problemas assim, dificuldades. Então o que inclui isso? Leitor de tela. Tem computador, até celular que eu já vi, pessoas que têm deficiência visual ou que têm dificuldade de enxergar mesmo, precisa de telas, letras gigantescas, ou mesmo assim ainda é difícil de usar. Então vai ter um leitor de tela, isso ajuda a pessoa. Então se o teu site estiver bem construído, bem organizado, com boa semântica, esses leitores de tela não vão confundir o usuário. Tem também quem usa, acabei de explicar, navega usando só teclado, seja porque gosta ou seja porque não tem outra forma. Quem tem dificuldade motora, visual, ou quem simplesmente quer uma página clara, fácil, intuitiva de ser usada, tá? Títulos organizados ajudam a entender a estrutura. Links claros, a gente vai ver uma questão de links ali também. O título alternativo, caso uma dessas fotos quebrem, não carreguem, então nós vamos ter os títulos alternativos para dar significado à imagem, importante também para o leitor de tela. Labels, que é a parte de formulário, para identificar campos. E tudo isso, semântica ajuda os navegadores e tecnologias assistivas. Hoje é dessa forma que é melhor compreendido e feito sites, tá? Não pode sair fazendo de qualquer jeito só porque visualmente para você que fez ficou bom, não quer dizer que para as outras pessoas, que é quem vai utilizar, e para o SEO que a gente vai falar agora, não quer dizer que para eles estejam bom, porque visualmente é uma coisa e a estrutura lá por trás do bonitinho que programou aquilo é outra coisa diferente. Então o SEO ele vai ser um conjunto de boas práticas
que ajuda mecanismos ali de buscas a entenderem o teu conteúdo. Ajuda nós também, como programadores que estão criando a página, a estruturar melhor a página, ajuda. Mas muito mais aos mecanismos de buscas, e ainda mais hoje, com as IAs fazendo essa busca, elas lerem ali em 1 segundo o teu HTML, o teu index, e entender toda aquela estrutura, qual que é o teu intuito de ter usado H1, H2, H3, aqueles artigos, aquelas seções, div, isso tudo gera pontuação, inclusive, né? Então não é um truque para parecer bonito, é básico bem feito. Isso serve na programação também. O básico bem feito começa com o quê? Um conteúdo útil, títulos claros, links descritivos e imagens explicadas e HTML semântico. Isso é o básico, tá? Então o seu começa quando a página é útil e bem organizada, sem truques visuais, né? Não vai encher de div lá e porque aqui na tela tá bonito, tá tudo certo. Negativo, tá? Então, e tem também essa navegação com o tab ali, acabei de mostrar, né? Então o que eu vou dizer não é voltando ao assunto, mas é recapitulando. Um exemplo bobo, quando a gente usa tags de título, de H1 até H6, não pular essas tags, né? Não pular do 1 para o 3, do 3 para o 5. E tem uma analogia que é um sumário de um livro. Então, o H1 é o nome principal, o H2 seria como se fosse o capítulo, e o H3 seria o assunto que está dentro daquele capítulo. Então, seriam filhos, né? E aí, se você ainda tem um subassunto de um subtópico que tem a ver com H3, você colocaria um H4 ali dentro daquela seção, daquele pedaço do H3. Então, é bobinho, né? H1, H2 é só tamanho, não. Eles têm um sentido, um significado ali. Vamos montar esse site ali, tá? Olha só. Vamos adicionar ali exclamação para usar o Emmet e um PTBR, né? E aqui a aula 15. Tá ótimo. Pois bem, já vamos ligar aqui o CSS, que está na pasta CSS arquivo style. Pronto. Já vamos aproveitar e adicionar uma pasta aqui, ó, chamada imagens. Imagens. Eu vou pegar aqui do meu computador, vocês podem pegar qualquer imagem aí do de vocês. Pegar 2 avatares aqui e um ícone que eu criei. E vou arrastar isso ali para as imagens, ó. Tá? Então, uma foto ali de um avatar, outro avatar diferente e um íconezinho que ele não vai abrir ali por causa da extensão, né? Pronto. Então, como ficou aqui a estrutura, uma página, uma pasta CSS, uma pasta imagens com 3 imagenzinhas ali e o nosso index. Muito bem. Então, o que nós vamos começar aqui, ó? E nós vamos, antes de adicionar ali o header, eu vou adicionar aqui um link para essa seção aqui de conteúdo e vou colocar ali, ó, pular para o conteúdo principal. É um linkzinho, tá? E aí sim, agora eu crio um header nele ali pra gente seguir. Depois disso, tem esse favicon que a gente chama, também é um link, e aí você pode carregar uma imagenzinha ali. Coloquei aqui CSS errado, ó. Mas é a pasta imagens, e esse ícone aqui é ele que vai ser carregado lá no topo da sua página. Ó que legal, tá ali, ó.
do lado da palavra escrita aula 15, aquele ícone ali é aquele ícone que eu carreguei ali, tá? Esse cara aqui. É isso. Então temos um link aqui para pular direto para um conteúdo ali. O nosso header. E agora, dentro do header nós vamos começar. Vou fazer um título. Portfólio de João, né? Beleza? Pode ser do cover, do Joaquim, de quem vocês quiserem. E um parágrafo. Conheça, famoso portfólio, né? Meus primeiros projetos de desenvolvimento web. Aí, conheça. Dentro do header nós vamos pôr a nossa neve. E a nossa neve nós vamos ter um atributo novo que eu já vou explicar também, que é um título ali para ela, tá? Que é a área, deixa eu achar ali, área label, área, tem um monte, né? Ó. Área label, aqui. Área label ele vai dar um nome para essa região. Isso vai ser, não nesse caso, mas seria útil para quando um site acontecer de ter ele mais de uma neve, tá? Mais de uma tag neve. Mas é uma boa prática aqui, ó. Não é uma etiqueta, ele dá um rótulo para este elemento ali. Que nome nós damos para isso aqui, ó? Menu principal. Porque se eu tivesse outro, seria um menu secundário. Isso também é semântica, faz parte do estudo de SEO também, tá? Então, beleza. A navegação que a gente vai fazer são os nossos links, né? Eu vou adicionar já 3 aqui. Copiar e colar, inclusive. Ganhar um pouquinho de tempo, ó. 3. E também de forma só simbólica, tá? Nós vamos adicionar aqui. O index ele realmente existe, mas o sobre não. Só para ter o link mesmo, tá? Se vocês quiserem criar ali depois, sem problema. Só para ter os links mesmo. E aí nos textos, início, sobre mim, que é um portfólio, né? E a página de contato, que a gente já viu. Basta vocês criarem, hein? Tá tudo certo. Tá ótimo. Vamos ver como ficou por enquanto. Tá ali. Então o link para pular o conteúdo principal, jogado fora ali mesmo. E a navegação aqui, que a gente já viu. Ótimo. Vamos seguir. Agora vamos adicionar o main. Cadê header? Terminei aqui. E o nosso conteúdo principal. Beleza. Já vamos dar um ID para esse cara, que ele é o conteúdo. E criar aqui uma seção. A gente viu, né? Vamos dar um ID para esse cara de sobre. Então, vou poder navegar se eu quiser, né? E aí um subtítulo, porque aqui é um outro assunto, né? Sobre mim. Aqui agora, deixa eu carregar o site para ver como ficou. Nós vamos adicionar uma imagem aqui agora. E tá ali, beleza. Seçãozinha tá criada. E padrão. Nós vamos adicionar uma imagem aqui agora. Eu vou mostrar algumas coisas para a gente relembrar. Então, onde está essa imagem aqui no meu projeto? Está na pasta imagens. E é essa aqui no caso. O alt é aquele texto alternativo caso a foto falhe carregar. Ela vai falhar por algum motivo. Então nós vamos deixar um texto alternativo ali que corresponda, que explique o que está escrito ali naquela foto. Que é para o usuário. Então, caso quebre, tenha
um leitor de tela, ele vai ler aquele texto que está ali no alternativo. Primeiro vamos ver como ficou a foto. Tá, é o avatarzinho ali, ó. Então poderia pôr ali, pessoa de boné com óculos, mão no bolso. Poderia. Não vou escrever tudo isso lá, mas esse seria o intuito, né? Pessoa de roupa preta, calça jeans, tênis branco, blá, 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 que daí quando vem a descrição, vem a descrição certinha. Então eu vou pôr aqui, ó. Pessoa em pé com as mãos no bolso. Beleza. Poderia pôr mais? Poderia, mas não vou. E para não nos atrapalharmos muito aqui, ficou muito grande lá, né? Vamos adicionar um widget de 200. Beleza. Agora ficou melhor. Tá ali. Deixa eu ver se eu pus zoom nessa página. Não, tá padrão. Ótimo. Sobre mim. Saiu a foto ali. Vou adicionar um parágrafo lá embaixo agora. Embaixo da imagem. Aí. Ah, detalhe, né? Como de repente muitas tags vão passar a ter muitos atributos. E esses atributos com bastante valores, que é o caso que poderia ter sido esse texto aqui bem maior, não tem problema vocês separarem linha por linha dessa tag, ó, os atributos, tá? Exemplo, você começou a tag imagem aqui, ó. Você dá um enter e dá uma indentação para o lado ali, ó, para falar que o source é naquela linha, o alt vai ser ali, o widget vai ser ali, tá? Não tem problema algum. E aí você pode pegar aqui, ó, para aparecer melhor ali, que a imagem começa aqui, os atributos estão ali e fecha só aqui, porque ela é aquela tag que não tem abertura e fechamento, né? Ela é uma só. Assim você pode ajustar para você encher de parâmetros e atributos as tags conforme você for fazendo, porque vai ter tags que vão ter muito mais atributos do que source, alt e widget, vai ter mais. E os valores dentro delas podem ser grandes também. Então isso aqui ajuda. Beleza. Fechei a imagem, vou adicionar um parágrafo e vou dizer ali, ó, meu nome é Covery. Aí vocês preenchem o de vocês. Eu estou aprendendo HTML. E mais um parágrafo. Leia mais informações na página sobre minha trajetória. Aí aqui eu vou explicar uma coisa legal. Não é legal, não é muito legal quando a gente simplesmente coloca um link lá e coloca o texto assim, ó. Clique aqui. Clique aqui o que? Vai levar para onde? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Primeira correção de SEO. Nós estamos falando, ó, leia mais informações na página sobre minha trajetória. Não vou colocar um clique aqui, o link de acesso é esse. Eu vou fazer o próprio texto, página sobre minha trajetória. Isso aqui que eu selecionei, isso ser o link, tá? Então, como isso? Deixa ele ali. Adiciona aqui a tag, ó. Recorta aqui o fechamento, põe ali antes do ponto. E qual que é a página lá? Que seria, né? Nós não temos essa página. Seria sobre .html. Mas vai virar um link. E teoricamente funciona. Vai clicar, mas não vai levar para lugar nenhum, porque eu não tenho essa página ali, né? Como eu disse, vocês podem criar. Então vamos ver como ficou o site. Ó. Então não tem ali, ó, escrito um clique aqui. Já é a página sobre minha trajetória.
clicável já. Isso é bem melhor porque já dá o texto com sentido do que é, para onde vai ser levado, teoricamente, aquele link. Para onde? Uma página sobre minha trajetória. Então, lembra, semântica é significado. Então, eu não preciso explicar para que serve esse link. Né? Ah, você clicando aqui vai... Já está dizendo sobre o que é. E já é clicável. Né? Isso é maravilhoso. Vamos seguir. Então, fiz a section sobre, né? Section sobre. Nós vamos agora adicionar uma outra section agora de projetos. E a foto ficou boa, né? Encaixou ali. Tá ótimo. Ele empurrou o texto para cá, aumentou aqui a seção, né? E a foto ficou ali por padrão lá para a esquerda. Beleza. Então vamos criar outra section aqui, ó. Vou abaixar um pouquinho mais o código. Isso. E vou chamar essa de projetos. Beleza. Projetos. Vou adicionar um H2 e explicar ali que tem projetos em HTML. Beleza. Agora, como eu vou ter alguns conteúdos aqui dentro, eu vou adicionar uma div para agrupar eles, porque eu quero eles juntinhos ali. Vou adicionar essa div e já vou adicionar uma classe ali para ela, para caso a gente queira usar. Uma classe card. Depois a gente pode estilizar. E aqui dentro, então, agora é outro título. E aqui é um site de receitas. Ó que legal. Então, se está mostrando seu portfólio ali, você vai ter um site de receitas. Vou adicionar uma imagem. E aí eu vou fazer daquele mesmo jeitinho lá, tá? Já para deixar padrão. Beleza. A foto não tem nada a ver com receita, porque é a que eu tenho aqui. Eu vou adicionar ali um outro avatar meu. E um título alternativo. Primeiro eu vou lá ver o que carregou. Provavelmente é bem parecido. Bem grandão, ó, vou ter que dar o edit ali. Eu vou colocar um título parecido. Um título alternativo parecido. Então eu vou copiar ali. Pessoa com boina, de boina, boina com tênis branco. Pronto. Seria o resto da descrição lá do outro, mas como são parecidas, né? Beleza. E eu vou dar para esse uma largura de 300, só para a gente ver como é que fica isso. Vamos lá ver. Aí. Então, ele obedece criando as seções. Essa seção, por ela ser maior justamente pela foto ser maior, a outra vai acompanhar. Isso é muito importante, né? Que legal. Beleza? Então a gente vai se acostumando com essa forma que o HTML trabalha com CSS. Vou baixar para 200, deixar eles iguais, só para conferir ali como ficou. O que aconteceu? Ó? Sumiu a foto, né? Carrega a página, que você fez uma alteração e está ali. Assim ficou visualmente um pouco mais agradável. Beleza. Ainda aqui depois da imagem, vamos adicionar ali o parágrafo para escrever um projeto com títulos, listas, links e imagens. Beleza? E aí nós vamos adicionar um link para isso aqui. Então
qual que seria sei lá, o cara chamaria de projeto receitas, o tracinho, .html. Mais uma vez, se você quiser, cria aí essa página, né? E cria ali alguma coisinha. E aí eu vou escrever aqui, ó, ver o projeto, já fica clicável, né? De receitas em HTML. Aí, um link clicável ali, bonitinho. Dentro dessa div. Vamos ver como ficou. Tá, beleza. Tá ali embaixo. Esticou um pouquinho por causa do texto. Tudo certo. Tudo correto por enquanto. Ótimo. E ainda dentro dessa seção, vamos adicionar ali mais uma div. Vou dar um ID para ela. Um ID não, uma classe chamada card, que é a mesma de cima. Para depois, se a gente quiser estilizar, estiliza só essas duas divs que estão utilizando aquela classe, né? Então, um título H3 lá é página de contatos. Isso é um outro... seria um outro trabalho ali, né? E um formulário para praticarmos campos e botões, certo? Embaixo eu vou pôr o link contato.html. Também não tenho, vocês podem criar. Abrir a página de contato. Fechei a div, blá blá blá. Beleza, vamos ver. Aí, esticou lá para baixo, né? Porque eu tenho dentro dessa seção duas divs ali. Beleza. Esse aqui acompanha. É isso aí. Os dois linkzinhos. Se eu clicar aqui, não existe essa página, né? Ele vai falar que não existe. Mas vocês podem, mais uma vez, afirmando isso, vocês podem criar. E se eu clicar ali na nossa link de ancoragem interna, que é feita com a hashtag, ele vai direto para o conteúdo principal, que é o main, né? A gente viu isso também nas aulas passadas. O main aqui está com ID conteúdo e aquele link lá em cima ele joga justamente para essa seção aqui da página. Duas imagens, div, H3, seção, tudo que a gente já viu, mas a gente está revendo ali só para explicar essa questão de que tem toda uma estrutura melhor a ser feita, né? Agora nós vamos criar outra seção, porque dentro dessa seção nós vamos criar lá um formulário. Então vou descer aqui, ó. Primeiro deixa eu ver uma coisa. Tá, tem a div. Beleza, é isso mesmo. Então vou abrir aqui, ó, uma section. E essa section eu vou chamar ela de... vou dar um ID para ela de mensagem, tá? E aí a gente começa aqui. Então H2. O H2 é envie uma mensagem. Ótimo. E nós vamos adicionar aqui agora o nosso form, o formulário. A maioria dessas coisas que eu estou fazendo, a gente já vai, depois que terminar, recapitular. Daí eu explico um pouquinho mais profundamente os detalhes das coisas, né? Então, nosso action aqui eu vou adicionar isso, que é para... não tem um lugar para enviar, porque o formulário ele vai ser enviado para algum lugar, sempre. Como a gente não tem agora
não é aula de PHP, etc. Um lugar para enviar os dados desse formulário, então a gente deixa ele assim, que daí ele não vai enviar nada, não vai tentar fazer nada. E o método vai ser o get ou post, também não entra agora em profundos detalhes disso, mas basicamente é o formulário, ele é enviado para algum lugar e qual maneira que ele é enviado. Vou deixar por enquanto assim. E aí vem, dentro do formulário, nós vamos adicionar o label. E o label ele é uma etiqueta, um rótulo para um determinado campo. Então, por exemplo, só adicionei o label aqui e vou adicionar aquela caixinha onde a gente pode digitar coisas, né? Então, por exemplo, essa caixinha vai ser para digitar texto. Ela vai ter o type text mesmo. Ela tem um ID, e aí eu vou chamar esse de ID de nome, que é uma caixa para a pessoa digitar um nome. E o name, ele é o atributo onde o nome que a pessoa digitar lá, eu vou explicar melhor, mais profundo, mas de forma resumida, o nome que a pessoa digitar, quando eu enviar esse formulário, é através deste atributo name, eu pego pelo nome o que chegou lá no formulário de quem digitou, o que a pessoa digitou nesse campo, tá? É como, para quem já estudou programação, é como se fosse uma variável isso aqui. Não é uma variável porque HTML não é linguagem de programação, mas eu estou falando como se fosse. E aí o label for, eu pego esse nome que eu dei para o ID aqui, que eu estou identificando esse campo único como nome, só esse input pode ter esse nome, e o label eu falo que pertence a ele. Então essa etiqueta, este rótulo, nome, pertence a este input aqui, que é onde a pessoa vai digitar o nome dela. E aí aqui eu coloco nome, com 2 pontos. Isso é o texto que vai aparecer na tela. A gente pode, inclusive, ir lá ver agora. Então tá ali, ó. Crie mais uma seção. Isso aqui é o label. Isso aqui é o rótulo, a etiqueta desse campo aqui, que é o input. Tá? Então o input, ele é onde eu vou digitar, por exemplo, se eu digitar cover e enviar o formulário, através do atributo name, eu digo assim, ó, pega o name e o que foi digitado ali, extrai dele, e aí ele consegue trazer lá numa outra página o nomezinho cover lá. Vai estar através desse atributo name. Qual que é o atributo name aqui? Nome. Então eu consigo extrair o cover desse cara, tá? Então eu fiz um input ali. Agora, como a gente não vai ficar enchendo aqui de CSS, eu vou quebrar 2 linhas para fazer o input embaixo ali do e-mail. E aí nós temos o label de e-mail, para a pessoa digitar um e-mail, e o input do tipo e-mail, e aí o nome vai ser e-mail, e o ID vai ser e-mail. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então esse aqui eu defino unicamente esse campo como ID. Esse é o atributo da onde eu vou conseguir interceptar o que foi digitado nesse formulário, e esse é o tipo. Então o for vai ser correspondente a esse nome aqui, ó. Essa etiqueta corresponde a esse input aqui. Vou explicar melhor, mais profundo. Já já a gente só tem que ver se tá ali tudo bonitinho, né? Beleza. Não aparece na tela aí as minhas sugestões, mas a de vocês deve estar aparecendo. Show de bola. Depois desse input de e-mail, vamos quebrar mais 2 linhas. Uma gambiarrazinha, né? Sempre é bom. E um label aqui para a gente digitar um texto.
quer uma mensagem, né? A gente quer uma caixa de mensagem. E vamos colocar ali o nosso input. Perdão, não é input aqui. O nosso cara que a gente pode escrever um texto, é um text area, né? E aí ele vai ter bastante atributo esse, que eu vou também mostrar que tem como fazer muita coisa ainda sem o CSS. Então eu vou fazer aquele esqueminha que eu fiz parecido na tag da imagem. Vou cortar ele aqui, ó, indentando e separando cada atributo até fechar aqui, ó, tá? Aí, porque eu vou adicionar mais aqui. Então vou ter o name vai ser a mensagem. O ID vai ser, eu vou copiar. O ID vai ser mensagem ou texto da mensagem, que aí fica mais separado assim. Então eu tenho o ID, o name, e aí conforme eu preciso adicionar mais atributos, senão ia ficar uma linha comprida muito grande, ia passar na tela. Quantos rows eu vou ter ali? Quantas linhas inicialmente? 5. E quantas colunas? Vou iniciar com 30. Então, ó, ficou bem organizado ali. Para fechar, antes da gente ir lá ver, quebro mais 2 linhas para adicionar justamente o button. O nosso button precisa de um tipo que é o submit. E aí eu coloco ali, ó, o texto clicável, né? Enviar mensagem. Pronto. Tem um formulário e a gente vai lá ver como ele ficou. Isso aí, ó. Tem onde eu digitar o nome, o e-mail, a mensagem e o botão de enviar. Certo? Então, para a gente recapitular um pouquinho, vou achar aqui nossa tag neve. Esse atributo aqui, né, como eu disse antes, ele vai dar um nome. Aquele nome que você dá é como se fosse um identificador, mas não é, porque a neve, a tag neve é de navegação. Então ela vai pegar essa região e dar um nome para ela. Principalmente na tag neve, pode ser que o teu site tenha mais de uma navegação. Então você vai dizer para o CEO que ali, essa ali no caso a gente só tem uma, mas eu estou dizendo que ali, aquela navegação é o menu principal. Então não vai ter sentido para o usuário nenhum, porque ele nem está vendo isso ali. Isso é um atributo ali específico daquela tag. Para os navegadores, os buscadores, os CEOs, ele enxerga isso ali. E ele vai entender que aquele menu teu principal tem aqueles links ali. E os links também ele vai ler e vai interpretar o nome e o que está escrito no texto clicável e tudo mais. Tá? Então o link ele não precisa, não pode, não deveria apenas dizer clique aqui em mim. É legal ele ter um texto explicar o que a pessoa vai encontrar lá. Imagina eu ouvindo só apenas o texto do link fora da frase. Tipo a pessoa que usa o celular, o site com leitor de tela. Clique aqui. Tá, mas se eu clicar aqui eu vou para onde? Aí a pessoa vai ter que clicar para descobrir. E aí vai ter todo aquele trabalho na outra página que vai abrir, que vai vir a leitura por voz lá, então. O link tiver escrito igual a gente fez ali, a pessoa não vai precisar ficar pensando no que ela vai encontrar lá do outro lado, né? Vamos dizer assim. Vimos também essa parte de alt, caso a foto não carregue ou a pessoa esteja usando um aparelho com acessibilidade de leitura de tela, ele vai descrever a imagem para a pessoa ali, né? Geralmente quem tem deficiência visual, isso vai ajudar a pessoa, né? O teu site vai estar preparado para atender o número máximo de pessoas das mais diversas
tipos de dificuldades, né, de acessar uma página. E o for label também faz sentido, como eu mostrei no início do vídeo, quando a gente usa a tecla Tab, ele vai fazer essa navegação, ó, através dos links. E ali, ó, ele foi pro nome e depois vai por e-mail e tal. Os CEOs e também os leitores de tela vão poder ajudar também nessa leitura. Quando você vai para um campo desse, ele sabe que esse campo, o que você for digitar ali, é correspondente ao nome. E o que for digitar aqui é correspondente a um e-mail. E aqui uma área de texto, onde você vai poder ficar escrevendo um monte de coisa. E aí quando você envia, no nosso caso nós não temos para onde enviar, e aí esses dados seriam enviados para um outro lugar e a gente poderia capturá-los com uma linguagem de programação e fazer validações, mandar para o banco de dados, enfim. Isso aqui é muito bom para o usuário também, que é o que? Quando a gente clica, por isso o for label, mais um dos motivos, eu clicar aqui em cima do nome com o mouse, ele já entra dentro do campo. Eu não preciso ir lá com o mouse e clicar lá. Se eu clicar aqui, ele já entra, ó, tá? Muito massa isso aqui. Então, quando a gente usa a tecla Tab, a gente consegue navegar mais rápido. E quando a gente se depara com esses campos for label, ele clica e ele entra lá para nós, sem a necessidade de ficar certinho indo lá clicar, né? Então, tá lá o camarada que usa uma acessibilidade diferente ali no celular, no tablet, no computador. Se ele encostar o dedinho lá em cima da palavra nome, que é a etiqueta desse campo, o rótulo, ele já entra lá dentro do campo, né? A pessoa não precisa ir lá certinho com o dedo lá. Então isso são coisas mínimas que ajudam muito o maior número possível de pessoas, certo? E o ID a gente já viu também na aula, que é um identificador único. Se eu quiser estilizar, né, pelo ID e tudo mais, a gente vai ver mais isso em CSS. Então, visualmente, a nossa página ela não está muito diferente do que a gente já viu, mas agora que a gente já avançou bastante em tags, em semântica, faz mais sentido esses atributos das tags, o porquê do for, do label, né, da acessibilidade, das fotos protegidas ali, caso elas não carreguem ou alguém usa um leitor de tela, né? A hierarquia dos H1s, a parte de navegação interna ali com uma âncora, né? Para a gente clicar e ir para uma seção e diretamente para aquela seção, né? E é isso, olha só como ficou bonitinho, né? Coisa simples, mas bem montada. Então, se é o primeiro curso ou um dos cursos que você realmente está começando a entender a estrutura do HTML, ou que você, nossa, achava HTML bobinho, é só montar um monte de div lá, e está começando a entender que é muito mais profundo do que isso, né? Não é bobinho. Você tem que se preocupar com SEO, com a acessibilidade e atingir e melhorar a navegação máximo de pessoas que você conseguir. Então, se você começou a compreender isso, se inscreve aí no canal, continua seguindo a playlist na ordem que eu vou lançando, e na próxima aula a gente vai transformar o formulário numa coisa mais profissional, tá? Então, nós não vamos ficar colocando animações, componentes novos. Mesmo assim, com o simples, com o básico, a gente está deixando o site melhor e tendo mais sentido, né? Tendo mais semântica. Vamos continuar usando títulos, etc. O formulário ficou um pouquinho mais organizado, mais acessível, mas ainda aceita praticamente qualquer dado. Poderia lá escrever qualquer coisa. O
que acontece se alguém tentar enviar um nome vazio? O que acontece se digitar um e-mail que não tem uma estrutura correta? Ou o cara enviar uma senha com uma letra só? Então na próxima aula, só com HTML, olha só, sem JavaScript, sem PHP, nós vamos ver como colocar campo requerido, tamanho máximo e mínimo, nós vamos conseguir definir tipos de input, um pattern, que é um padrão ali de digitação simples, um campo que é só de leitura, dá para desabilitar ele, um field set, uma legenda, uma validação automática pelo navegador. Não precisa se assustar, porque são atributos muito simples e eu acredito ser intuitivos. Só de ler o atributo já vai dar para entender. Beleza? Então, já se inscreveu? Beleza. Então eu confio. Se inscreveu? Tá ótimo. Comenta aí, tira suas dúvidas, dá um elogio, uma sugestão ou até uma crítica. O áudio eu tô sempre tentando chegar próximo do microfone ou falar mais alto, mas é isso. Comenta, compartilha, se inscreve e a gente se vê na próxima aula então. Um abraço aí para vocês, até a próxima.